Olá, pessoal! Aqui quem fala é o Sérgio Santos e estamos aqui reunidos mais uma vez para o nosso quadro Evangelho, Consciência e Espiritualidade. E nós temos por objetivo sempre discutir, conversar sobre o Evangelho de Jesus, trazendo a compreensão da ciência, dos artigos científicos e livros e sobre como hoje a ciência pode corroborar o que já nos foi ensinado há mais de 2000 anos pelo Mestre Jesus. Então, para nós darmos início, vamos fazer a nossa prece de abertura. Deus, Pai de amor e bondade, gratidão pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez, aprendendo com cada passo, com cada dificuldade, com cada alegria que temos no nosso dia a dia. Dai-nos a capacidade de resiliência e adaptação para sermos, Senhor, entregues ao amor, à dedicação e ao amparo, compreendendo que tudo são lances de aprendizagem para o nosso crescimento pessoal. Ilumine esse Evangelho e a cada um que mais necessita neste mundo, que assim seja. Muito bem, então, para nós darmos início à nossa reflexão, vamos ler hoje o Evangelho de Mateus, sendo o tópico Mateus, capítulo 5, versículo 42. Dá ao que te pede e não dês as costas ao que deseja tomar-te um empréstimo. Autoauxílio. Saibamos improvisar bondade e apreço a benefício daqueles que nos cercam, ainda mesmo nas manifestações aparentemente insignificantes da vida. Uma saudação afetuosa, a frase articulada com brandura, a ligeira informação doada com alegria de ser útil ou a diminuta parcela de solidariedade não constituem auxílio tão somente para aqueles que as recebem, mas também para aqueles que as formulam. O impacto do agradecimento alheio se define por ondas confortativas e balsâmicas em nosso próprio favor, tanto quanto o azedume ou o desconforto que tenhamos provocado em alguém retornarão para nós em forma de espinhos magnéticos, dilacerando-nos o tecido da alma ou dilapidando-nos as forças. Ninguém precisa recorrer à hipocrisia para assegurar o culto da gentileza. Bastar-nos-á praticar respeito e consideração para com a liberdade do próximo, no veículo da paciência, a fim de resguardarmos saúde e tranquilidade contra duelos e feridas mentais inúteis. Auxiliemo-nos, auxiliando a harmonia dos outros. Ninguém vive construtivamente sem contato com os semelhantes, mas isso não é tudo. Precisamos igualmente de tato para servir e aprender, melhorar e conviver. Que assim seja. Bem, meus irmãos, esse evangelho, ele é muito direto ao ponto, né? Emmanuel comenta com maestria sobre esse ensinamento de Jesus. Nós devemos auxiliar ao próximo das diversas formas, não virar as costas. Mas, às vezes, a gente entende isso de uma forma muito literal e material. E Emmanuel nos deixa muito claro que não, que as pequenas coisas do dia a dia fazem muita diferença. Quando nós sabemos escutar alguém, quando nós sabemos dar um bom dia com afeto, quando nós emitimos um pensamento de gratidão e de alegria e harmonia para alguém que cruza o nosso caminho, sendo conhecido ou desconhecido, quando nós conseguimos cuidar da nossa energia, do nosso próprio equilíbrio, quando nós estamos equilibrados, nós estamos levando equilíbrio e harmonia ao outro. E o contrário é verdadeiro. Quando nós espalhamos energias negativas, estamos de mau humor, estamos desequilibrados e virando a cara para alguém que cruza o nosso caminho, sem dar um mínimo de reconforto, num sorriso, num olhar, num gesto, nós também estamos recebendo de volta todas essas energias. É a lei, uma das leis perfeitas do universo de Deus, né? Tudo que a gente emite, a gente recebe de volta. E é tão difícil, às vezes, a gente colocar em prática isso no dia a dia. A gente vive bombardeado por
notícias, né, tão pesadas, problemas. Quem é que não tem problema todos os dias? Todo mundo tem algum problema. Então a gente começa a perceber que realmente o que faz diferença é a forma como nós lidamos com isso. Se nós aprendemos e treinamos, fazemos o esforço consciente, pelo menos, de sermos leves, de sermos mais tranquilos para lidar com todas essas situações. Porque num planeta de provas e expiações onde ainda nós vivemos, isso faz parte. Nós temos que aprender a lidar. E dentro ainda deste contexto, nós vamos ler o nosso livro bendito, amado, Jesus no Lar, psicografado por Chico Xavier, editado pelo Espírito Lúcio. O tópico de hoje é o tópico 19, a receita da felicidade. Tadeu, que era um dos comentaristas mais inflamados no culto da Boa Nova, em casa de Pedro, entusiasmara-se na reunião relacionando os imperativos da felicidade humana e clamando contra os dominadores de Roma e contra os sabinos do Sinédrio. Tocado de indisfaçável revolta, dissertou largamente sobre a discórdia e o sofrimento reinantes no povo, situando-lhes a causa da deficiência política da época, e depois expendeu várias considerações preciosas acerca do assunto. Jesus perguntou-lhe: Tadeu, como interpreta você a felicidade? Senhor, a felicidade é a paz de todos. O Cristo estampou então significativa expressão fisionômica e ponderou: sim, Tadeu, isso eu não desconheço. Entretanto, estimaria saber como você se sentiria realmente feliz. O discípulo, com algum acanhamento, enunciou: Mestre, suponho que atingiria a suprema tranquilidade se eu pudesse alcançar a compreensão de todos. Desejo para esse fim que o próximo me não despreze as intenções nobres e puras. Sei que erro muitas vezes porque sou humano. Entretanto, ficaria contente se aqueles que convivem comigo me reconhecessem o sincero propósito de acertar. Respiraria abençoado júbilo se pudesse confiar em meus semelhantes, deles recebendo a justa consideração de que me sinto credor em face da elevação de meu ideal. Suspiro pelo respeito de todos, para que eu possa trabalhar sem impedimentos. Regozijar-me-ia se a maledicência me esquecesse. Vivo na expectativa da cordialidade alheia e julgo que o mundo seria um paraíso se as pessoas da estrada comum se tratassem de acordo com o meu anseio honesto de ser acatado pelos demais. A indiferença e a calúnia doem-me no coração. Creio que o sarcasmo e a suspeita foram organizados pelos espíritos das trevas para o tormento das criaturas. A impiedade é um fel quando dirigida contra mim. A maldade é um fantasma de dor quando se põe ao meu encontro. Em razão de tudo isso, sentir-me-ia venturoso se os meus parentes afeiçoados e conterrâneos me buscassem não pelo que aparento ser nas imperfeições do corpo, mas pelo conteúdo de boa vontade que presumo conservar em minha alma. Acima de tudo, Senhor, eu estaria sumamente satisfeito se quando que peregrinos ao meu lado me concedessem o direito de experimentar livremente o meu gênero de felicidade pessoal, desde que eu me sinta aprovado pelo Código do Bem, no campo de minha consciência, sem ironias e críticas descabidas. Resumindo, mestre, eu queria ser compreendido, respeitado, estimado por todos, embora não seja ainda o modelo de perfeição que o céu espera de mim, com o abençoado concurso da dor e do tempo. Calou-se o apóstolo e esboçou-se na singela, incontido movimento de curiosidade ante a opinião que o Cristo adotaria. Alguns companheiros esperavam que o amigo celeste usasse o verbo em comprida dissertação, mas o mestre fixou os olhos muito límpidos no discípulo e falou com franqueza e doçura. Tadeu, se você procura então a alegria e a felicidade do mundo inteiro, proceda para com os outros como deseja que os outros procedam para com você. E caminhando cada homem nessa mesma norma, muito em breve entenderemos na terra as glórias do paraíso. Que assim seja. Ai!
Como Jesus nos ensina tanto em tão poucas palavras. Tadeu, sempre acalorado, inflamado nas suas dissertações, trouxe para nós uma reflexão que a grande maioria de nós poderia descrever como composição da felicidade, que é a compreensão do próximo. A gente que se entende como um homem de bem, aqueles que se acham no caminho de tentativas, sabem que têm defeitos, mas têm boas intenções, sabem que buscam melhorar, aprender e auxiliar à medida do possível. E Tadeu resume isso de uma forma muito detalhada para o Mestre Jesus, dizendo: eu só espero ser compreendido, que aceitem que eu tenho boas intenções, que eu quero fazer o bem, que aqueles que me rodeiam possam compreender o meu coração e a minha alma, que eu possa agir da forma como minha alma e o meu direito, o meu pensamento reto de homem que busca o bem, acha da melhor forma. E aí? Aí o que Jesus nos diz: você deseja isso? Faça isso com os que te cercam. Voltando no nosso Evangelho, a lei de Deus, tudo que a gente emite, retorna para a gente. Se nós desejamos de verdade um mundo melhor e que o próximo seja compreensivo, faça conosco coisas boas e respeite as nossas diferenças e a nossa boa vontade de melhorar, o primeiro passo é começarmos a treinar, respeitar isso no próximo. E Jesus arremata que se todos nós fizéssemos isso, em breve tempo o mundo seria como um paraíso para o nosso conhecimento. O mundo se regeneraria muito mais rápido. Olha que interessante. A regeneração planetária, a mudança do mundo como um todo, começa com a minha mudança, ou pelo menos o esforço sincero de mudança, para como agir com o próximo, com as limitações, os defeitos, as dificuldades daqueles que nos cercam. Porque se nós fazemos isso, receberemos isso de volta e o mundo se transforma. Profundo, né? Então, dentro deste contexto, eu trouxe hoje um artigo científico que é o seguinte: o título Saúde e Felicidade, que foi um editorial publicado na revista, uma das mais importantes que a gente tem, The Lancet, né, que é muito famosa e tem um impacto alto na comunidade científica. E basicamente esse editorial da The Lancet nos traz que a saúde e a felicidade estão associados com diversos temas nos países do mundo. E que dentre os vários temas que são trazidos como indispensáveis para a felicidade, claro, passa por questões materiais, como o país dar um retorno econômico, ter uma renda bruta pessoal por cidadão elevada, mas transcende muito a matéria. E vai desde ter acesso a condições dignas de educação, respeito, bem-estar. Então as pessoas descrevem como usar o bem-estar e ter uma assistência e amparo por meio dos que o cercam e do governo faz toda a diferença para a felicidade, para a pessoa se sentir feliz, saudável fisicamente e mentalmente. Olha que interessante. Ainda 2000 anos depois, a gente tem o conceito de que para ser feliz, nós temos que trabalhar o bem-estar e receber atenção, amparo, saúde, educação, que vem do governo, mas tem que sair de nós para com os que nos cercam e que tem menos que a gente também. Se a gente aplica o Evangelho de Jesus nesse estudo, nós aprendemos e entendemos que para mudarmos o nosso país, a nossa cidade, a nossa comunidade, o nosso bairro, a nossa casa, o nosso lar, nós temos que começar fazendo pelos outros aquilo que gostaríamos de receber. E aí
em breve a gente tem uma transformação global, tá bom? É isso. Para nós darmos encerramento ao nosso Evangelho, vamos fazer a nossa prece. Deus, Pai de amor e bondade, gratidão por esse Evangelho bendito que nos ensina os caminhos da felicidade, da autorrealização, através de servir como gostaríamos de ser auxiliados. Que os bons anjos mentores possam nos tocar para que consigamos fazer as pequenas coisas, nos detalhes, do encontrar com cada um na correria do dia a dia, mas sempre despertando em nós a luz e o entendimento de que podemos e devemos ser melhores, apenas com pequenas ações, e isso já nos fará muito bem e maiores dentro de nossa alma e do nosso ser eterno. Gratidão, Senhor. Olhe por todos aqueles que mais sofrem e precisam de amparo. Que assim seja. Gratidão mais uma vez pela oportunidade de estarmos juntos. Namastê e até a próxima.